Muito provavelmente você já teve aquela estranha sensação de que nada mais faz sentido. Como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo, mas silenciosamente, sem alarde, sem avisos, apenas desmoronando. De repente as conversas parecem vazias, as pessoas queridas parecem distantes, a rotina que antes era tão familiar agora pesa. Você acorda e pensa: por que eu ainda estou vivendo isso? Mas não é depressão, não é crise de ansiedade, é algo mais sutil e ao mesmo tempo mais profundo. É como se uma camada da realidade estivesse sendo arrancada dos seus olhos e o que sobra é o vazio. Mas esse vazio não é ausência, é um espaço limpo esperando por uma verdade que ainda não nasceu. A maioria das pessoas tenta fugir desse momento, corre para preencher o silêncio com barulho, corre para se distrair, para seguir funcionando. Mas e se eu te dissesse que esse colapso não é o fim? E se eu te dissesse que você não está quebrando, você está saindo da ilusão? Há um ponto na jornada espiritual em que a vida, como você conhecia, para de funcionar. Não importa o quanto você se esforce, nada mais se encaixa. A carreira que você buscava com tanto afinco perde o brilho. As amizades começam a se dissolver sem explicação. As metas que antes pareciam tudo, agora parecem irrelevantes. Você tenta continuar, mas algo dentro de você resiste. É como se uma parte da sua alma dissesse: isso não é mais o meu caminho. Mas ao invés de ouvir, você força, insiste, se culpa, acredita que está fracassando, mas você não está fracassando, você está sendo chamado. Chamado para ver o que estava invisível, chamado para abandonar a versão que você criou para se encaixar, chamado para sair da hipnose coletiva que chamamos de vida normal. Esse processo tem um preço, e geralmente o preço é o colapso. Você começa a sentir uma estranheza com o mundo, como se estivesse vivendo em um filme repetido. Tudo parece mecânico, artificial, sem alma, e quanto mais você tenta se reconectar com o velho, mais deslocado você se sente. Esse é o início da desconstrução, o momento que a matrix pessoal começa a trincar. E aqui, muitas pessoas acham que estão enlouquecendo, mas escute com atenção. Não é loucura, é lucidez. É como se você tivesse tirado os óculos de uma vida inteira e agora enxergasse a farsa por trás da performance. O que antes te dava sentido agora te esvazia. O que antes era motivação agora te limita. O que antes era normal agora parece prisão. E o que está acontecendo é isso: você não está perdendo tudo, está sendo esvaziado para poder despertar. Você sente como se estivesse se afastando de tudo e todos, mesmo cercado de gente. Sente um tipo de solidão silenciosa, as conversas não conectam, os lugares que antes traziam prazer agora te sufocam e tudo parece forçado. Como se você estivesse interpretando um papel que já não te serve mais. Você começa a se perguntar: eu sempre fui assim ou só estava me adaptando ao que esperavam de mim? Essa pergunta não surge à toa. Ela nasce quando o seu verdadeiro eu começa a se agitar por dentro, como alguém que bate na porta de uma casa que já não abriga mais. Você sente que está perdendo tudo, mas a verdade é que você está se encontrando pela primeira vez. E esse reencontro dói, porque antes de abraçar quem você é, você precisa ver quem você nunca foi. As perdas começam a se acumular, pessoas se afastam, planos desmoronam, coisas que pareciam sólidas viram poeira diante dos seus olhos. E com isso vem um medo silencioso, existencial que sussurra: e se eu estiver estragando tudo? Mas não, você não estragou nada. Você está apenas atravessando um dos momentos mais sagrados da vida, a travessia entre o falso eu e o real. Só que ninguém te prepara para isso. Ninguém te diz que o despertar começa parecendo um colapso. Então você tenta resistir, se apega ao que já está ruindo, finge que ainda dá para viver do mesmo jeito, mas o universo, em sua sabedoria silenciosa, vai tirando uma coisa de cada vez. Não por crueldade, mas por amor. Porque enquanto você se agarra ao velho, não há espaço para o novo chegar. É nessa fase que o corpo começa a reagir. Ele sente o impacto dessa desconexão entre o que você é por dentro e o que você vive por fora. Você pode sentir cansaço extremo, insônia, desânimo, crises de choro sem explicação ou uma vontade intensa de sumir por uns dias, sem dar satisfação a ninguém. Tudo isso é normal. É o corpo dizendo: eu não consigo mais sustentar essa versão artificial de você mesmo. E quando o corpo fala, é preciso ouvir. Não com medo, mas com presença.
Esses sintomas não são punição, são sinais. Sinais de que a alma está se movendo e o corpo, mesmo sem entender, está tentando acompanhar. É por isso que o mundo externo começa a parecer estranho. Você não está mais na mesma frequência. Você está se desligando do velho roteiro e começando a escrever um novo. Há uma etapa do despertar onde tudo vira silêncio. Mas não é o silêncio de paz, é o silêncio do vazio. Você não sabe mais o que quer, não sente mais vontade de continuar como antes, mas também ainda não sabe o que colocar no lugar. Esse intervalo, esse espaço entre a morte do eu e o nascimento de outro, é um dos momentos mais solitários da jornada. E, paradoxalmente, é onde mora o maior poder de transformação. Os antigos chamavam isso de noite escura da alma. Um período em que a alma caminha sem mapa, sem luz e sem direção, como se tivesse sido arrancado de tudo que conhecia. Mas é nesse escuro que os olhos da consciência se adaptam para enxergar o invisível. É nesse chão quebrado que uma nova semente começa a germinar. Muitos desistem nesse ponto. Tentam voltar, buscar antigos amores, antigas certezas, antigos padrões. Mas o que já morreu não pode mais acolher você. E o que ainda não nasceu ainda não pode te sustentar. Então, o único caminho possível é seguir. Mesmo sem saber para onde, mesmo sem garantia nenhuma, mesmo com medo. E é nesse espaço que você começa a lembrar algo que nunca aprendeu nos livros. Que a verdade espiritual não é um dogma, é uma lembrança. Você não está descobrindo algo, está apenas se recordando do que sempre soube, mas havia esquecido. E essa memória não vem da mente, ela vem de um lugar mais profundo. Os Vedas chamavam isso de Sriti, o conhecimento que nasce na alma e não na lógica. A lembrança de quem você era antes do mundo te ensinar quem você deveria ser. É aí que algo sutil começa a acontecer. Você ainda está no caos, mas já não reage a ele da mesma forma. Antes, o desmoronamento gerava desespero. Agora você começa a observar com outro olhar. Você sente dor, sim, mas também sente algo novo, uma espécie de presença silenciosa dentro de você. É como se no meio da confusão uma parte sua dissesse: continue, ainda que tudo pareça sem sentido, continue. E essa voz não grita, ela sussurra, e talvez por isso ela seja tão poderosa. Ela é o fio da consciência que nunca se rompeu. Os antigos taoístas chamavam isso de Tao, o caminho invisível que sustenta a vida mesmo quando tudo parece ruir. E você começa a perceber que talvez o mundo externo tenha desmoronado para que, enfim, você pudesse ouvir essa voz. Com o tempo, você começa a perceber que algo em você mudou. Não de maneira explosiva, mas sutil. Como se a sua percepção tivesse ganhado uma nova camada. Você entra em um lugar e sente a energia. Você olha nos olhos de alguém e sabe o que ela está escondendo. Você começa a ouvir o que não foi dito, a sentir o que não é visível. É como se o colapso tivesse rasgado o véu, e por trás da aparência comum das coisas, agora há movimento, vibração, códigos. Os antigos egípcios acreditavam que o despertar da alma passava pelos portais da sensibilidade, porque o espírito desperto não vê mais com os olhos, ele enxerga com o campo. E é isso que começa a acontecer com você. O que antes era apenas um dia comum agora carrega sinais, pequenos presságios, intuições súbitas. A realidade começa a conversar com você. Mas junto com esse novo dom vem um novo desafio. Você começa a sentir demais. Sente a dor do outro, sente a confusão de ambientes pesados, sente a falsidade escondida nas palavras polidas. E se não estiver consciente, pode se confundir, pode absorver o que não é seu. Pode se sobrecarregar com dores que não te pertencem. Por isso, esse novo estágio do despertar exige discernimento vibracional, aprender a se proteger, a limpar o campo, a dizer não com firmeza energética, a se afastar mesmo quando isso parece egoísmo, mas não é egoísmo. O corpo, a mente e a alma agora operam em outra frequência, e essa frequência precisa de silêncio, de verdade, de escolhas alinhadas. Caso contrário, o caos volta. Você percebe que já não é a mesma pessoa, mas ainda está tentando entender quem está nascendo aí dentro. Sua intuição se fortalece, você começa a confiar nela, mesmo que a lógica diga o contrário, mesmo que ninguém ao seu redor entenda. E é nesse momento que você percebe algo grandioso. Você não precisa mais de respostas externas, você já está conectado à fonte. Aquilo que os povos andinos chamavam de Inti, o sol interior. A luz sagrada que não vem de fora, mas de dentro, começa a brilhar silenciosamente na sua consciência. Não é barulhento, não é preciso de rituais elaborados,
é simples, é uma presença, e ela começa a guiar seus passos de forma natural. Você não sabe como, mas sabe. E esse saber começa a reger a sua vida com mais verdades do que qualquer conselho externo. Você começa a notar que não precisa mais fugir da realidade, porque agora você consegue ver além dela. As máscaras sociais se tornam óbvias, as manipulações visíveis, as distrações previsíveis, mas isso não te deixa cínico, te deixa desperto. Você não reage mais como antes, porque você entende que tudo o que acontece fora é apenas o reflexo do que vibra dentro. Você percebe que a realidade não é sólida, é um espelho, um holograma, uma frequência. E quando você muda a frequência, o espelho muda. As pessoas mudam, as situações mudam, até o tempo parece se ajustar. Você, enfim, está co-criando a realidade. Esse é o ponto em que a espiritualidade deixa de ser conceito e se torna prática viva. Você respira e sente, anda e percebe, fala e observa a reverberação energética de cada palavra. Você já não busca sentido fora, porque agora o sentido nasce em cada instante de dentro. Os povos indígenas costumavam dizer que o verdadeiro conhecimento não está em acumular, mas em lembrar como escutar o mundo. E agora você escuta. Escuta as árvores, o vento, o corpo, os sinais. Tudo isso começa a falar com você. O universo deixou de ser uma máquina e se revelou como um organismo vivo, do qual você é parte consciente. E é aqui que tudo muda, porque você não apenas começou a sobreviver ao colapso, você atravessou o colapso. Você se despiu de tudo que era falso e emergiu mais inteiro do que nunca. Você já não é mais guiado por medo, nem por validação, nem por expectativas alheias. Agora você caminha com a alma à frente, com a verdade como bússola, com o silêncio como aliado. A realidade desmoronou, sim, mas ela precisava cair para que você enxergasse o que havia por trás da fachada. E o que havia era você, o você real, inteiro, presente, desperto. Se você está passando por isso agora, não lute. Confie no colapso. Ele não é o fim, é o início da verdade. Porque só quando tudo desaba é que você consegue construir algo que realmente seja seu.